Irmãs, paz do Senhor, amadas mulheres, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês agora um pouco das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Irmãs, eu quero contar para vocês o que tem acontecido comigo desde 2019, quando eu engravidei do meu filho, meu primeiro filho. Eu tive uma gravidez difícil, com várias recomendações de repouso. E, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, meu filho nasceu saudável, forte. Mas quando eu retornei ao trabalho, eu fui desligada da empresa. Eu tive um puerpério muito difícil, tive depressão pós-parto, fiquei muito triste. Eu adquiri muito peso. Eu estou hoje muito acima do meu peso. E tudo isso me fez mergulhar num estado de desânimo, de tristeza constante. Eu estava vivendo uma crise de identidade. Eu me sentia fraca, incapaz, frustrada, fracassada. O inimigo lançava muitos dardos na minha mente. Eu estava vivendo no engano, nas mentiras que o inimigo contava na minha mente. Eu acreditava. Quando eu acordava de manhã, irmãs, os meus lábios só se moviam para murmurar, para reclamar. Eu reclamava do meu marido, eu reclamava do meu filho, eu reclamava da minha casa, eu reclamava do meu carro, do meu corpo, da minha aparência. Eu me sentia feia e eu olhava no espelho e sentia que nunca mais eu seria capaz de me sentir bonita novamente. Irmãs, eu desejei nem estar viva. O vazio era tão grande, a tristeza era grande, que veio o desespero, que é a total falta, de esperança. E em meio a toda essa tristeza que eu estava mergulhada, esse mar de murmurações, o Senhor abriu essa porta do devocional. E quando eu comecei a fazer o devocional, eu encontrei uma oportunidade de desabafar, de mostrar as minhas fraquezas e de pedir ajuda. Assim eu fiz, no discipulado individual, com Kênia, com Mari, com Jajá, com Márcia. Contei a minha situação, contei o que eu estava vivendo. Contei essa parte tão fria, tão triste da minha história. E o Senhor usou essas irmãs poderosamente para me mostrar o quão importante eu era, o quão especial eu era, o quão amada eu era. E a partir desse momento, irmã, com os instrumentos que eu fui adquirindo aqui nesse devocional, com as apostilas, quando eu fui estudando sobre domínio próprio, sobre a minha identidade em Cristo Jesus, quando eu fui entendendo, irmãs, quem eu sou, que eu sou parecida com o Pai, que Deus me criou à imagem e semelhança dele, e que por isso eu sou linda, por isso eu sou especial, por isso eu sou separada. Várias palavras, eu vou dizer aqui, soltas, que eu ouvi ao longo desse devocional, que marcaram minha vida, seja através do testemunho das irmãs, seja através dos discipulados com as líderes, seja através das apostilas, dos vídeos. Mas muitas frases ficaram na minha mente para batalhar contra as mentiras que o inimigo me contava. Então, cada vez que vinha mentira, eu me lembrava de um devocional ou de uma frase onde uma de vocês diz: Jesus não tem filho fracassado, Deus não tem filho fracassado. Então, eu não sou fracassada, porque Deus não tem filho fracassado. Em algum momento, uma outra pessoa me disse: Deus quer que você mostre a sua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu me derramava ali aos pés do Senhor. E eu fui aprofundando e estudando sobre esperança, estudando sobre domínio próprio, por último, esse módulo da fé. E eu fui entendendo quem eu era em Cristo e que eu precisava me posicionar. Isso mudou muito a minha caminhada espiritual. O fato de eu entender que eu precisava decidir e me posicionar. Quando eu compreendi, irmãs, que esse amor de Deus que eu não estava sentindo até então, e eu dizia para as pessoas que eu não sentia o amor de Deus, que Deus não me amava. Quando eu percebi, irmãs, que era apenas uma questão de eu voltar o meu olhar
para todas as manifestações do amor de Deus na minha vida, para o casamento maravilhoso que Deus tinha me dado, para o meu filho forte, saudável, para a minha casa, que é a casa própria que Deus me deu, o carro que o Senhor me deu. Tudo que eu pedi ao Senhor, eu estou desempregada há 1 ano e nada tem faltado na minha casa. Toda a provisão o Senhor tem suprido. Então, irmãs, eu vi que eu precisava realmente tomar uma posição. E a partir daí, eu percebi que ao me lançar aos pés de Jesus, mesmo com as minhas inconstâncias, mesmo com os meus altos e baixos, mesmo dias melhores, dias piores, mas eu percebi que ao amanhecer, eu deveria marchar no meu quarto, declarar o Salmo 91, guerrear no mundo espiritual, louvar sem sentir, louvar sem crer naquele momento, louvar sem esperança, louvar sem fé, mas que eu deveria ter atitudes que iriam mover no mundo espiritual o meu dia. E assim eu fiz. Fui orando o Salmo 91 todos os dias com meu marido. Fui abençoando a minha casa, abençoando meu filho, abençoando a minha vida, desabafando e dialogando com o Espírito Santo de Deus, como a Mara ensinou, antes de explodir, antes de discutir, antes de me desesperar, conversar com o Espírito Santo de Deus e aguardar para que Ele ministre ao meu coração aquela palavra que eu devo agir dali por diante. Isso tudo tem mudado a minha vida. E mais recentemente, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em João 21, a partir do versículo 15. É um diálogo muito conhecido de Jesus com Pedro. É quando ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus volta a perguntar: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E ele fala: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez Jesus volta a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, Pedro já se entristece, né, de responder a terceira vez. A Bíblia fala que Pedro entristeceu-se. E ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Eu me senti, irmãs, como Pedro, inconstante, cheio de altos e baixos, ora entregando completamente a minha vida, morrendo por Jesus, ora negando a Jesus com veemência, negando o seu amor. E quando Jesus perguntou a Pedro, eu senti que ele estava perguntando a mim: Carmélia, tu me amas? E mais uma vez, tu me amas? E mais uma vez, tu me amas? Você quer viver o meu amor? Você quer sentir o meu amor? Haja no meu reino, mude de atitude, tome posição, tome decisão. Irmãs, depois disso, a minha vida mudou completamente, porque eu percebo que o próprio Jesus me chamou, que Ele mesmo teve esse diálogo comigo. Naquele momento, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha perdoado Pedro, por Pedro tê-lo negado 3 vezes. E Jesus estava ali dizendo a Pedro: vai, age, apacenta as minhas ovelhas. E para mim aquilo foi um chamado de agir no reino, de compartilhar as boas novas, de tomar decisão e posição. Então, irmãs, eu quero animar vocês neste dia e dizer que o Senhor vem operando maravilhas na minha vida. E assim como na minha vida, Ele vai operar também na de todas vocês. Porque o Senhor é fiel. Ele é fiel, ainda que nós não sejamos, ainda que nós sejamos inconstantes, mesmo com altos e baixos. O Senhor continua fiel a nós. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. Deus abençoe. Um grande beijo a todas.